Então, pessoal, estamos começando mais um programa Comunhão. E esse programa Comunhão é um programa muitíssimo abençoado na nossa TV Búzios. Só que o cenário hoje é aqui na minha casa. E nós vamos ter, assim, duas pessoas maravilhosas, a Érica Rodrigues e a pastora Maria Luísa, que já esteve dando uma palavra no programa passado, e todo mundo amou. Então, assim, se amou, a gente traz de novo e vai trazendo, porque a palavra de Deus, ela vai se renovando. E muitas coisas boas estão acontecendo, né? Que eu vou estar trazendo resultado para vocês. Então, assim, ó, beijo, assistam. Então, pessoal, a entrevistada de hoje é a Érica Rodrigues, que vai falar sobre a pedofilia, a campanha Todos contra a pedofilia. Então, Érica, é a primeira vez que eu estou entrevistando você na TV Búzios, né? Já havia marcado com você algumas vezes e Deus hoje marcou esse encontro. Então, assim, desde já eu quero falar o quanto eu estou feliz por estar aqui com você, porque é uma campanha séria que a gente tem que estar abrindo os olhos da sociedade. E ninguém melhor do que você para falar sobre isso aqui em Armação dos Búzios. Ai, que bom, eu que agradeço, eu fico muito feliz. E eu sempre falo isso, né? Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente debater, quanto mais a gente conscientizar, melhor para as nossas crianças, melhor para a nossa sociedade. Então, assim, eu agradeço demais toda a oportunidade de falar desse tema. É uma excelente oportunidade. Sim, aqui em Búzios existem muitos casos de pedofilia, a porcentagem. Então, assim, a estatística ainda é muito difícil, né? A gente calcula, assim, que toda a demanda que nós temos geral, tá? Não chega a 10% da realidade. Então, as estatísticas, elas não são precisas. A subnotificação, ela é gigantesca. E aqui em Búzios não é diferente. A gente não tem aquele acompanhamento dos dados periodicamente. É tudo muito falho. Sempre. Não é só Búzios, não. Até porque é o sistema, né? É muito falho. A verdade é essa, é muito falho. Mas assim, subnotificados, por exemplo, essa semana eu postei que nós tivemos uma criança abusada e já tinha postado outra criança. Isso é uma realidade. O que não representa que todas essas crianças que foram abusadas, as denúncias estejam sendo feitas. Sim. Então, assim, nós temos casos de criança abusada, nós temos casos que vão direto para o hospital, dependendo da gravidade do caso. E aí lá o Conselho Tutelar é acionado, enfim, essa criança a gente vai ter o registro. Agora, a criança que passa pelo abuso digital, por exemplo, que vem diariamente ou constantemente ou frequentemente sendo abusada, mas que não deixa aquela marca física, essa nós não vamos ter, porque a família dificilmente vai denunciar. Então, sobre a questão da família que não notifica quando essa criança ela está sendo abusada através das redes sociais. Então, olha o que acontece. Nós temos vários tipos de crime pela rede social, né? Nós temos mecanismos de denúncia, o Disque 100, tem o site do Disque 100, tem a Safernet. O que é difícil é você pegar a dinâmica do abusador na internet, porque ele fica 24 horas online. Tem substituição. Então, como que você vai pegar? Nós temos um grupo de coordenadores da campanha Todos contra a Pedofilia, por exemplo, e a gente estava debatendo justamente isso, porque tem um cara na rede social que ele entra no message, inbox, né? Uhum. E ele é escrachado com as meninas de 12, 13 anos de idade. Então, assim, calha de uma dessas meninas ser conhecida de uma das coordenadoras ou dos coordenadores de campanha e reporta essa situação. Então, nós estamos cientes disso, algumas fazem denúncia, enfim, reporta a família, mas a família em si dificilmente fica ciente disso. Sim, Érica, em 2016, eu vi uma situação, né,
alguém usou o meu notebook e deixou o Face aberto. E essa pessoa, ela estava aliciando uma criança de 9 anos. Eu fiquei completamente escandalizada, né? Porque, assim, é aquilo que você fala, pessoas que a gente nem imagina, né? E pediu para usar meu notebook e esqueceu o Facebook aberto. Então, não foi nem uma questão de curiosidade, foi uma questão de... Porque a gente tem que saber, a gente tem que se resguardar. Só que na época, eu entrei em contato com a mãe, chamei a pessoa, conversei, já uma pessoa de idade, né? Na época tinha seus 50 e alguma coisa. E eu falei, poxa, isso é muito sério. Imagine o que essa criança, como fica a mente dessa criança, né? Então, no caso, você sabendo quem é a pessoa, o que deve ser feito? Uma coisa que a gente precisa entender, falta muita informação ainda. Por mais que a gente tenha campanha, por mais que a gente fale, faça bonito, 18 de maio, falta o entendimento da sociedade com esse tipo de situação. Esse e outros, né? Se você, por exemplo, vou começar de um caso muito comum, senha de Wi-Fi. As pessoas emprestam, onde você entra, todo mundo tem a senha do Wi-Fi. Mas você não sabe que conteúdo aquela pessoa está buscando. Sim. Então, se você recebe uma visita e dentro da sua casa, aquela pessoa vai baixar um conteúdo pornográfico, pedopornográfico, com pornografia infantil, ele vai cometer um crime com o seu IP e você não está ciente disso. Amanhã você pode receber a visita da Federal, como a Operação Luz da Infância, por exemplo. Ruth está constando que ela baixa conteúdo pornográfico infantil. E você não sabe disso, porque você deu a senha do Wi-Fi. Então isso é um ponto que muitas pessoas não sabem. Nós tivemos um casal no Rio, que a Polícia Federal bateu na porta deles. Eu até menciono esse caso em palestras. Foram presos, foram prestar depoimento, porque na casa foi apreendido esse computador com muito material pornográfico e era um filho do casal, adolescente. Gente, é muito sério, porque assim, no caso, né, na época era um colega de trabalho e ele precisou, porque não levou o notebook. E depois que eu vi aquela situação, eu fiquei sem saber o que fazer, porque é uma situação muito delicada. Eu sendo mãe, né, nós que somos mãe, que somos avós, e a gente quer resguardar os nossos filhos. Porque eu acho que acontecendo um caso desse, a pessoa logo tem que tomar as suas providências. E isso muita gente fica quieto, se cala. E eu acho que as pessoas deveriam não aceitar esse tipo de assédio, de tortura, porque é uma tortura para a criança, né? E aí, o que me chamou a atenção, porque você sempre usa a camisa "Eu sou contra a pedofilia", e agora tem a campanha "Todos contra a pedofilia". O inverso. O inverso. Na verdade, quando a campanha começou, em 2008, assim que vigorou a CPI da pedofilia, a campanha Todos contra a Pedofilia começou. O Eu Sou é uma marca de um episódio particular. Sim. Que fez eu utilizar essa marca, até por conta do projeto Eu Sou. Sim. Enfim. Desse caso que você fala, que era um amigo que utilizou o notebook, e foi uma surpresa, e as pessoas não sabem como agir, e a família não sabe como agir. Primeira coisa, conscientização. É melhor prevenir do que remediar. Sim. Melhor é a gente fazer com que o caso não aconteça do que depois ter que cuidar dessa criança, porque nós sabemos que nós não temos todo o acompanhamento necessário e eficaz para essa criança. Então é o melhor a gente evitar, falar sobre isso. Então fica sempre esse alerta. Lugar de criança não é na internet sozinha e sem monitoramento. É uma área muito perigosa. Não é que a internet seja ruim ou boa, mas nós precisamos entender que na internet acessam tantas pessoas boas quanto as pessoas ruins. Então uma criança sozinha na internet, um adolescente sozinho na internet, é a mesma coisa que você pegar essa criança e colocar no centro de uma grande cidade.
Então ali ela vai estar com inúmeras pessoas correndo vários riscos. Porque ela vai ter acesso a todo mundo, sim, né? Sim. Não só ao Brasil, mas vários países. Ao mundo. É uma terra sem lei, porque aquilo que você coloca na internet dificilmente sai. E como é que surgiu o convite para você estar na Rede Globo com a Fátima Bernardes? Foi... Então, é por causa da campanha, né? Tudo isso se dá por causa da... Atenção, né? Porque assim, na verdade, eu iria para esse programa para falar como vítima, né? Porque dificilmente, a gente sabe que leva um tempo para a vítima quebrar o silêncio, às vezes ela nem quebra esse silêncio. Sim. Então a gente já tinha feito um trabalho aqui em Búzios com Carolina Arcari, já tínhamos feito toda uma conscientização com a Secretaria de Educação, já tínhamos capacitado alguns profissionais para lidar com a criança que emite sinais. Porque fato é que a região dos lagos, ela tem a cultura do incesto. Então assim, hoje não tanto, você não vê tanto, mas ainda há aquele pai que se relaciona sexualmente com seus filhos por uma questão cultural. A gente não pode ignorar isso. É uma questão cultural. Aí os outros falam assim, mas hoje, 2019? Hoje, 2019. Então, por isso a gente precisa falar. Então, nós precisávamos fazer com que os profissionais tivessem esse olhar mais específico para essa criança que emite esses sinais. Para que a rede de proteção estivesse capacitada para lidar com esse tipo de situação. Sim. A partir daí, sempre vai ficando vínculo, porque a gente vai fazendo outras e outras conexões. Então, a temática foi para o programa e eles queriam alguém para falar desse silêncio, de como era o trauma para a vida da vítima, enfim. E acabou que eu voltei para o programa, porque na primeira data que eu ia, nós tivemos o assassinato da vereadora. Sim. E quando eu voltei, já foi com o maior caso de abuso dentro da ginástica olímpica do Brasil. Então, quando nós voltamos para o programa, já foi num caso real, nosso, com as nossas crianças, com os nossos ginásios, e foi assim muito tenso, porque nós estávamos diante de uma das vítimas, que era Diego, e quem lida com isso sabe o quanto é tenso pra gente, principalmente com uma vítima daquela situação, né? Para as pessoas, é engraçado falar disso, que assim, as pessoas olham de fora e uau, era um momento da Rede Globo. Não, uau, era um momento de vítima. Era um momento abusivo, era um momento que a gente estava falando de um tema muito difícil, era um momento que a gente estava falando de dor, né? Não era um momento de glamour como da novela, era um momento da nossa triste realidade. Porque assim, eu sou daquela teoria que menina, né? Eu tenho 2 filhas e eu sempre disse para as minhas filhas, nunca senta no colo de nenhum homem. Titio, vovô, não. Eu me sinto incomodada, né? Justamente porque a gente não sabe. Então elas sempre tiveram esse... vem cá abraçar titio. Mas elas sempre sentavam do lado. Eu sempre, por medo de ver, de acontecer alguma coisa, graças a Deus. Então eu acho que as mães deveriam ter esse olhar e tá acompanhando mais. Meu filho agora, ele ganhou um celular do pai dele, com 15 anos, mas ainda assim eu sou contra. Eu não acho que ainda era idade, porque você sabe a situação. Então, qual é o conselho que você deixaria para essas mães? Porque isso acontece no meio evangélico, isso acontece no meio, seja qual for a religião, isso acontece em qualquer situação, né? E a gente tem que deixar isso bem claro. Então, eu queria que você deixasse aí um conselho de como as mães devem agir. Primeira coisa é entender que a geração mudou, a cultura mudou. Sim. A geração de hoje não é a nossa geração. Então, eles têm um acesso que nós não temos, eles têm o celular à disposição, coisa que nós não tínhamos, né? Então, assim, querer que eles se enquadrem àquela realidade que a gente viveu já é um grande engano. Porque a realidade deles é outra. Sim. Então, nós precisamos entender. Primeira coisa, entenda que o seu filho não está sendo criado na sua geração. É uma geração diferente. Segunda coisa, você colocar a plaquinha do proibido sem explicar o porquê, não funciona nessa geração.
Então a gente precisa dizer, não sente no colo de um adulto? Ok, meninas não sente no colo de homem, meninos também não, porque meninos também são abusados. Não sente, mas por quê? Então a gente precisa explicar para a criança o seguinte, você tem partes íntimas no seu corpo, ninguém pode tocar nessas partes íntimas, salvo mamães, cuidado médico, né, e acompanhado. Então essa geração ela precisa de informação. Então o que nós precisamos fazer é isso. Olha, menina ou menino não brinca de tocar na parte íntima um do outro. Adulto não pode tocar na parte íntima de uma criança. Adulto não tem segredo. Eu sempre falo nas palestras com crianças que tem uma outra parte íntima que ninguém fala. Se chama orelha. Porque o segredo se conta onde? É encostadinho na orelha dessa criança. Então é uma parte íntima. Para você ter essa proximidade, é uma parte íntima. Então nós precisamos orientar as nossas crianças nisso. Por quê? De 0 a 12 anos, o abuso sexual ele é muito comum dentro de casa. É o ambiente familiar. Então, não sente no colo do seu tio, do seu pai, do seu avô. Ok, mas e se tiver uma babá ali dentro que é abusadora, como nós temos casos? E se tiver aquela mãe também que é abusadora? A gente não pode rotular só homem, embora seja o maior índice. O gênero é masculino, mas a gente precisa orientar num todo. Outra coisa que a criança precisa entender. O abusador não é aquele monstro que a gente pinta, às vezes, olha, se vier com cara de mal. Não. Ele dá doce, ele faz carinho. Então, nós precisamos orientar as crianças a respeito do corpo. Sim. O corpo é seu, não tem que ser tocado e ela precisa saber a quem pedir ajuda. Caso isso aconteça, o que essa criança pode fazer? Então ela precisa ter um adulto de confiança para ela contar, que não necessariamente tem que ser o pai ou a mãe. Por quê? Se esse pai for o abusador, essa criança conta para quem? Se essa mãe for conivente com o abuso, a criança conta para quem? Muito, muito. A criança conta para quem? Então a orientação, ela precisa ser feita com a criança. Isso seja no ambiente familiar, no ambiente escolar, precisa. E é onde eu falo muito assim, não adianta a gente fazer campanha de entregar panfleto na rua. Isso não alcança. Não alcança. Se fosse assim, nós não teríamos adolescentes grávidas, nós não teríamos usuários de drogas, nós não teríamos alcoólatras, nós não teríamos muita coisa. Se o panfleto alcançasse, não alcança. Então nós precisamos desse diálogo. Essa cultura precisa mudar. A geração atual, ela é uma geração da informação rápida. Então nós precisamos ter diálogo, falar com elas. Não adianta mais dar o grito e faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Isso não funciona nessa geração. Então, gente, esse foi o nosso bate-papo. É uma conversa aberta. E pedir a vocês, pais, mães, tios, se caso detectar, né, tomar as devidas providências, todos contra a pedofilia. Espero. Né? E eu quero agradecer, Érica, por você ter participado hoje do programa Comunhão. E que volte sempre. Eu que agradeço. Deixa eu lembrar, pessoal. Érica, eu não tenho certeza que essa criança está sendo abusada. O que eu faço? Denuncia. Mas eu não tenho certeza. Denuncia a si mesmo. A lei garante isso. O artigo 13 diz que a suspeita já é necessária para você denunciar. Então, o Disque 100 é anônimo, você não precisa se identificar. E você também tem que denunciar porque você não sabe o grau de abuso que aquela criança está sofrendo. Então, às vezes pode ser um abuso físico esporádico ou pode ser um mais tenso e essa criança vira óbito. Então, denuncie. Está suspeito? Denuncie. É isso aí, pessoal. Érica, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe. Vamos agora para o breve comercial e voltamos com a pastora Luísa, que vai estar falando a palavra de Deus. Na hora do almoço, quando bate aquela fome, nada melhor do que dar uma pausa na correria do dia a dia para desfrutar de excelente comida em meio a uma deliciosa variedade de pratos. São saladas, comida japonesa, buffet quente, acompanhamentos irresistíveis e sobremesas.
No restaurante Encontro dos Sabores, você une qualidade na sua alimentação com preços incríveis, em um ambiente tranquilo e reservado, cercado por jardins. Restaurante Aquilo, Encontro dos Sabores em Búzios. A sua melhor escolha. Shopping Porto Belo Manguinhos. Ah, tem delivery também. Peça pelo WhatsApp. Estamos de volta e agora o nosso bate-papo vai ser com a pastora Maria Luísa, né? Que além de ser pastora também, ela está fazendo um trabalho muito bacana que você vai gostar de saber. Paz, pastora. A paz do Senhor Jesus. Como está? Como diz a Sunamita, vai tudo bem. Maravilha, maravilha. Estamos fazendo um trabalho de UB. Estamos com um carro muito bom, transportando varoas de igreja, transportando a sua família, transportando quem queira ir ao mercado. Enfim, colocando as mulheradas para trabalhar. Isso é muito importante. E alguns homens não gostam de suas esposas pegar o ônibus, um táxi com homem. Agora nós temos uma motorista mulher. E isso é muito bacana porque dá uma segurança, uma comodidade. As mulheres podem sair, se sentirem seguras, né, pastora? Verdade. É muito importante isso, porque acabamos de falar sobre isso. Assédio, né? Tem algumas mulheres que se sentem assediadas, então agora já não vai mais sofrer esse constrangimento. Só me ligar, que nós estamos aí para trabalhar. E qual o telefone de contato? 22 992 41 1307. Vamos repetir? 22 992 41 1307. Bom, qual vai ser a palavra que você tem hoje para deixar pra gente? Porque no outro programa as pessoas amaram a palavra. Um bate-papo muito aberto, né? Que a gente tem batido muito de frente com esse preconceito terrível, né? E as mulheres já estão cansadas disso. Elas querem uma palavra rema, uma palavra que levante o astral, uma palavra que venha curar também. Amém. A palavra de Deus fala no livro de Gênesis sobre Jacó. E esses dias eu tenho batido nessa tecla sobre Jacó. A palavra de Deus fala no livro de Gênesis 32, se eu não me engano, no versículo 22, que Jacó levantou e passou os seus 11 filhos e suas 2 mulheres para o outro lado. E com isso, Jacó voltou e foi lutar com o anjo. Há momentos na nossa vida onde nós estávamos numa igreja com o evangelista João, a igreja, a Bíblia como ela é, e nós estávamos falando sobre isso. Há momentos na nossa vida que nós temos que estar só com Deus. É aquele tete a tete com Deus. Você saber o que Deus quer falar contigo. Por quê? Deus fala, pastora, fala. Mas, como a palavra de Deus fala, as visões estão muito escassas. Não estão mais ouvindo a voz de Deus. Então, o que acontece? Há momentos que nós precisamos sair de toda interferência. Oraçãozinha que está levando muita gente rodando para um lado, rodando para o outro, mas não está ouvindo Deus. Deus começa a falar conosco desde o momento que saímos de dentro da nossa casa. Quando nós chegamos até o templo, como ia até a igreja, simplesmente lá só é confirmado. Tanto que muitas das vezes nós falamos assim, aquele hino que eu pensei, pastora Ruth cantou. A palavra, Emanuel trouxe a palavra. Então para aí um pouquinho. Você acredita que hoje, eu falei assim, eu vou pedir para a pastora Luísa falar sobre a passagem de Jacó. Gente, é algo tremendo, é algo de Deus, porque foi a mensagem e você pregou isso lá na igreja, na nossa igreja, e foi maravilhoso. E eu falei assim, eu vou pedir para ela, mas nessa correria, né? Mas olha aí a confirmação. Ligação, eu costumo falar, não tem interferência. Então quer dizer, um só espírito. E eu costumo dizer também que o espiritual, ele anda com o material. Esta semana, nós estávamos saindo um pouco da palavra, nós levamos uma senhora 6 vezes para o hospital. E essa senhora, ela é de uma outra religião que não cabe a mim falar o nome. Só que nós temos que ter tolerância, sabedoria e separar algumas coisas.
E no carro ela pediu para ouvir uma música que não era hino. Legal, fui lá e coloquei a música que ela queria. Acabou a música, eu coloquei um hino bem baixinho, continuei dirigindo e levei ela para o hospital, porque o caso era de hospital. 6 viagens conosco para esse hospital, ela falou assim para mim: Luísa, me leva numa igreja, porque agora eu estou muito interessada em saber. Pode ser assim do seu jeito? Eu falei para ela, eu sou imitadora de Cristo. Eu não preciso estar trajada, eu não preciso estar rodando 24 horas. Simplesmente, você tem que sentir algo diferente em mim. Esse algo diferente não era eu batendo na tecla, enfiando goela abaixo, que as pessoas querem enfiar a goela abaixo, querem mostrar aquilo. Só que ser de Cristo é essência, você sentir. É isso aí que aconteceu agora entre mim e você. Você pensou e eu vim com a palavra. E voltando para a palavra, Jacó, ele passou todos os seus parentes. E Jacó ficou sozinho com Deus. Então eu acredito, está na minha imaginação, não está na Bíblia, eu imaginando que Jacó, quando ele foi até o caminho para o outro lado e largou seus parentes, Jacó ele se sentiu sozinho. Mas tem coisa que Deus faz conosco que não pode ninguém saber, os parentes, é você e Deus, é a separação. Talvez você está em casa se sentindo sozinho. Todo mundo me abandonou, meu pastor me abandonou, meus amigos me abandonou. Sabe o que acontece? É o melhor momento que você tem intimidade com Deus, é quando você está sozinho. Você escuta a voz de Deus sem ter ruído. Sem ter ruído. A voz de Deus no meio de uma multidão, você escuta ruído. A voz de Deus sozinho, você sente Deus, você chora, você não vai ficar envergonhado porque tem alguém em volta, você não vai precisar fazer tipo. Luísa, eu tenho gostado muito de pregar físico andando do que em púlpito. Eu tenho até sumido dos púlpitos. Há uma briga muito grande pelo púlpito. E eu não preciso de púlpito, porque eu sou o altar de Cristo. Amém. O púlpito, muitas das vezes, você tem que tirar a cinza para o fogo pegar. E quando você é altar, você sabe que tem que manter a brasa acesa. Eu sou uma brasinha acesa. Gostei, isso é forte. Princesa de Jesus. No meu cartão está escrito Negralu. E hoje uma senhora me perguntou, por que Negralu? Eu falei, eu sou uma brasinha acesa de Jesus. Que aonde eu vou aquecer aquele que já esfriou e sem fazer muita alarde, sem precisar brigar com os irmãos, sem precisar falar bonito, sem precisar botar o melhor salto, o melhor vestido, porque talvez quem está do outro lado não tem o melhor salto, o melhor vestido. Mas ele só precisa de quê? Alguém aceso para acender aquela brasinha que já está apagando. Alguém que não julgue. E Jacó, ele foi para um canto para ele entender o que estava passando com ele, Deus. Porque no mínimo, sabemos, trazendo para o dia de hoje, famílias perguntam, o que está acontecendo? Por que a vitória não vem? Por que a bênção não veio? Como o negócio era com Jacó e como o negócio às vezes é comigo e contigo, é particular, o que acontece? Deus nos separa e fala assim, eu vou te dar, mas eu vou primeiro te moldar. Jacó foi para ali, lutou com o anjo. A Bíblia diz que ele lutou com o anjo e quando já estava amanhecendo, o anjo feriu a junta da coxa de Jacó. Tem gente ferindo gente, eu falei isso ontem na igreja. Gente ferido fica igual caco de vidro. Sobe num púlpito e fere o outro. Não estou radicalizando, mas eu gosto muito da realidade. Justamente. Muita gente está evitando ir ao templo por conta disto. Agora, Jacó, ele foi ferido na junta da coxa. Jacó foi ferido na junta da coxa. Quando Jacó voltou pela madrugada para o outro lado, ele voltou com a benção, mancando, mas ninguém sabia o que tinha acontecido. Quando Deus vai falar conosco algo que está errado, Deus vai falar conosco. Eu vou chorar porque eu me senti magoada, mas é Deus que falou, porque a ferida que ele abre, ele fecha. E a ferida que abre lá fora, às vezes é difícil fechar. Às vezes é difícil novamente entrar numa porta. Conforme você falou, onde tinha alguém de bermuda e aos olhos do mundo não poderia entrar na igreja, mas você trouxe para dentro, é isso aí. Aos olhos do mundo, é porta aberta. Não interessa, traz, nós precisamos de abraço. Porque talvez aquela pessoa estava ferida. E o que Jacó fez? Jacó, quando ele voltou, ele estava ferido, mancando. Eu, pastora Luísa, calculando. Mas ele estava com a benção. Sabe o que eu tenho para a tarde de hoje? Você pode estar em casa ferido. Mas Deus, neste momento, está entregando a sua bênção. Amém. E a ferida de Deus é maravilhosa, porque ela nos cura, ela nos faz crescer. E se alguém de fora também te feriu, chama aí. Vou estar ministrando lá no templo, lá da igreja da nossa irmã Ruth, Novo Israel, né? Vou estar ministrando e quero vocês lá conosco, para que nós estejamos conversando sobre isso. E você vai, se alguém te feriu, você vai sair curado. Amém.
Entendeu? Vai sair curado. Não vai sair ferindo, cortando. E curado para curar, porque tem muita gente que está ministrando, que está pregando, mas não está curado e está ferindo. Positivo. Eu costumo dizer que, para mim falar algo para alguém, a minha vida ela tem que estar conforme a minha casa, a minha primeira igreja. E tem pessoas olhando o externo material. Ah, fulano é desse jeito, ciclano é desse jeito, cada um é diferente, os 12 eram diferentes. A minha digital não é igual à sua. Deus me conhece pela minha digital. A sua identidade é outra digital. Então não adianta querer copiar a digital de ninguém. E tem uma leva copiando digital. É a tal da multidão na beira do tanque. Não quero ser mais uma, sou diferente. Não é que nós queremos mudar o evangelho, mas não. Nós queremos tirar esse peso que está sendo, muitas das vezes, evangelho. Está evitando as pessoas entrar no templo, entra com o coração. Eu vou lá que eu vou receber uma palavra de vitória. Aí sai ferido porque alguém sabe da tua dificuldade. Porque, pastora, na verdade, foram doutrinas feitas por homens e não por Deus, né? Porque Deus, ele é infinitamente misericórdia, amor, compaixão. Ele faz a ferida, ele mesmo liga. Então, esses dogmas e costumes vêm de muitos anos e isso vem trazendo e as pessoas não mudam e acham que aqueles que estão lá fora têm que se adequar ao regimento, né, que já é imposto, quando na verdade quem liberta é o Espírito Santo e é no momento de Deus, não é no meu momento, não é no momento de outro pastor, é no momento de Deus com aquela pessoa. Eu tenho dois pastores, pastor Valdeci Miranda e pastor Joel Pereira. E eu me lembro até hoje, eu guardo isso para mim e eu procuro tratar as minhas ovelhas assim. Na época que eu me converti, eu cantava na noite e eu ainda bebia. E o meu pastor, ele falava assim, pode vir para o culto. Eu falava assim, eu não vou porque eu bebo. Eu arrumava uma desculpa para não ir ao culto. E ele falava, pode vir. E eu entrava na igreja, ficava ali. E quando eu chegava em casa, eu não sentia mais vontade de beber, eu não sentia mais vontade de fumar. E eu falava assim, como que esse homem me aceita desta forma? Como ele me aceita? Eu bebi, tinha dia que eu bebi e sentava lá. E o Espírito Santo de Deus, ele foi fazendo um trabalho tão bom, tão bonito em mim. E meu pastor, nos momentos certos, ele trazia a revista da escola dominical e aquilo mexia comigo. Ele não falava, você não pode, você não deve. Ele deixava o Espírito Santo de Deus fazer a obra. E eu vou fazer 50 anos, semana passada, ele falou comigo, eu continuo te visitando, eu continuo te ministrando, e é uma pessoa que tem liberdade para falar assim, eu não te quero assim. E eu obedeço, sabe por quê? Não é aquela caixinha, esse evangelho de caixinha que estão botando. É o evangelho numa caixinha. É uma caixinha, todo mundo tem que ser igual. Não. Meus dedos são diferentes. O evangelho é isso aqui, ó. Pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, lidar com pessoas é difícil. Então, desde o momento que você tem empatia e se coloca no lugar da pessoa, fica muito mais fácil. Agora, exigir, jamais. Jamais. Pastora Luísa, por que a senhora não tem uma igreja aqui dentro de Búzios? Porque eu prefiro ajudar pessoas com mente abertas. Eu procuro um evangelho de pessoas com mente aberta. E até então a minha igreja ainda é no Rio, Assembleia de Deus Central de Tomazinho. Mas as igrejas que têm uma mente aberta, eu me proponho estar lá ajudando. E tem mais. Eu só quero quem está ferido, quem está abatido. Ah, que é grandes pregadores. Não. Você que está sentindo nada hoje, nesse momento. Estou igual Jacó. Estou aqui sozinha, eu e Deus, não sei nem o que eu vou fazer. Não se suicida. Que o que mais está acontecendo é pessoas se suicidando por causa de palavra, ou pessoas que dizem assim, eu não vou mais não porque um próprio cristão me feriu. Para com isso. É você e Deus. É o teu momento com Deus. Nos procure, nós vamos estar conversando e grandes coisas Deus vai fazer. Amém. Eu quero agradecer a pastora Maria Luísa e desde já falar que ela vai estar conosco ali na Assembleia de Deus Ministério Novo Jael. E nós vamos fazer chá para as mulheres porque ela é ótima para ter uma conversa aberta e é isso que as mulheres precisam, né? Então eu só tenho a agradecer por essa palavra abençoada e que Deus continue te abençoando, fazendo de você essa mulher guerreira, sabe? Porque eu vejo assim, ser esposa, pastora, trabalha, então isso é muito bacana.
eu estava falando com uma ovelha minha, Simone, ela está até no Rio de Janeiro. E eu falei para ela, não troque o propósito pela proposta. Eu falei que eu estaria hoje aqui, falando sobre Jesus, e ela falou assim, você vai parar de trabalhar, vai desligar o seu carro para trabalhar? Eu falei para ela, aqui me dá dinheiro, e o propósito, ele me leva à espiritualidade. Quando eu voltar para dentro desse carro, eu vou estar bem acesa para acender aqueles que entrarem. Entendeu? Então nós não podemos misturar vida espiritual e vida material, ela tem que andar junto. Daqui a pouco, novamente, eu ligo o aparelhinho do Uber e volto a trabalhar. 3h30, 3h40, eu vou ministrar numa igreja. Aí com isso alguém diz assim, mas ela não está trajada, ela não está, nem parece que vai ministrar. Eu não preciso parecer, eu preciso ser. E eu preciso estar lá no momento que eu fui convocada. Entendeu? Tem muitas mulheres paradas, eu não posso porque eu tenho isso, eu não posso porque eu... Não, vai à luta. Vai lá, ministra e vai para a luta. Vai lá, prega, vai para a luta. Vai lá, ora e sai. É oração, é orar e ação. E vai ser mais do que vencedora. E digo, todos os seus planos, não me falta nada. Eu conto isso para as pessoas, não me falta nada. Eu tinha um desejo de comprar um novo carro, Dia dos Namorados. E eu ainda fui humilde, falei, eu quero um semi-novo. No Dia dos Namorados, Deus falou, não, corre atrás, foi 0. Amém. Entendeu? Então, quer dizer, as mulheres têm que ter força sim, temos que trabalhar sim. E o que você prega, tem que andar junto. Porque não adianta eu pregar prosperidade, não adianta eu pregar que Cristo salva e eu mesma estar morta. Prega prosperidade, o armário vazio. Errado? Não. Pregou, profetizou, é profeta? Vai acontecer. Amém. Amém. Então, agora nós vamos para um breve comercial e voltamos com a culinária da Elisama. O Plano Mais apresenta sua nova unidade, agora na cidade de Búzios. Ambiente amplo e agradável para o seu maior conforto, pensando sempre na sua saúde e bem-estar. Venha nos conhecer e tenha mais por toda a sua vida. Atenção, atenção! Tem uma surpresa pra vocês. E olha eu aqui, meu povo! Então, gente, eu tô com essa novidade pra vocês, seguidores. Pra vocês de Búzios, pra vocês que não são de Búzios, eu quero falar um pouquinho toda a minha história pra quem não conhece. Gente, todo mundo de Búzios sabe que eu comecei trabalhando, vendendo bolinhos de pote na rua. É isso aí, galera. Eu comecei como ambulante e graças a Deus e a minha força de vontade, hoje eu tenho um restaurante. Por quê? Porque eu agarrei a oportunidade que eu tive e me esforcei. Então, meu povo, eu quero falar para vocês o seguinte, que vocês vão agora poder cozinhar comigo. É isso mesmo. De tanto me pedirem, gente, eu comecei a abrir esse espaço para estar postando para vocês umas receitas, gente, básica, chique, que você vai surpreender. Então, você esposa, você namorada, você que é mãe, você que é pai, galera, você vai surpreender a galera aí na tua casa, tá? E hoje eu quero mostrar o que eu vou fazer com vocês aqui, ó, foca aqui, meu povo. Hoje a gente vai preparar uma massa, é isso aí. E galera, vem aqui, nada melhor do que um camarão. Então, foca em mim. Foca aqui que eu tenho uma novidade pra vocês, gente. Além de eu preparar essa massa pra vocês, vocês vão poder também mandar sua receita pra mim via direct, é isso mesmo. E sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou apresentar a receita de vocês aqui, vou colocar o arroba de cada um aí e vou colocar a receita de vocês no meu restaurante com o teu nome. Então é isso aí mesmo, galerinha. Então eu quero que vocês sigam comigo aqui, olha, vamos lá. Esse aqui é o nosso exemplar, tá? E eu tenho aqui, ó, 500 gramas de camarão, alho,
limão e o sal que a gente vai temperar, galera. O camarão é uma coisa simples, básica, que todo mundo tem, todo mundo vai se preparar. Quem não tiver o camarão vai comprar, mas é um tempero básico que a gente usa para dar o sabor. Então vamos lá. Primeiro eu vou contar, galera, vou mudando, vamos contar todos os ingredientes que você tem que ter para você já ir preparando. Eu vou usar uma massa fresca, que é o talharim, tá bom? Aqui eu tenho mussarela, tenho 300 gramas. Eu tenho, gente, catupiry, sempre usa produto de qualidade. Creme de leite, 500 gramas de camarão. Aqui eu tenho aproximadamente 3 alhos, meio limão. Sal eu vou colocar a gosto, tá? Manteiga, coentro e cebola. Então vamos lá, meu povo? Detalhe, gente. Trabalha com qualidade. Não compra nada que seja mais barato, não. Compra aquilo que você merece. Então, vamos lá. Eu vou misturar aqui o alho, tá? O sal, que você vai colocar a gosto, tá bom? E o limão, gente, olha. E vamos mexer. Mexeu. E o que você vai fazer, gente? Ó, você temperou isso aqui. Agora nós vamos lá pro fogão. Foca aqui em mim, me acompanha, que nós vamos lá agora colocar tudo no fogo. E eu quero que vocês se surpreendam com essa receita. E eu quero ver no direct, gente, se vai ficar bom, se não vai. E eu quero o pedido de vocês, ó. Vai ficar maravilhoso. Vamos pro fogão? Então, galerinha, vamos para a segunda etapa, que é a melhor. Então, chega aqui, vamos pertinho de mim, meu povo. Olha só, manteiga. Eu tô usando aqui, gente, 40 gramas, tá? Confesso que eu não pesei, tá? Que vai dar 2 colheres de sopa. Eu tô usando manteiga, gente, porque o meu digníssimo esposo, ele não gosta de azeite. Mas você pode usar, sabe o quê? Azeite. Então, gente, olha aqui, ó. Eu coloco a manteiga. Aqui eu tenho uma cebola inteira, tá bom? E deixa eu falar pra vocês, enquanto essa manteiga aqui, ela vai começar a mexer, eu vou pedir a minha assistente, porque eu tô chique, gente, eu tenho um assistente, pra ela vir ligar o outro fogo pra mim, tá? Porque eu preciso de um fogo mais rápido. Meu assistente, vem, gente. Vambora, meu povo, que esse povo quer comer. Então a gente tem que ser rápido. E eu quero contar pra vocês o seguinte, gente. O segredo do camarão, tá? Camarão não se cozinha, tá bom? Camarão é uma coisa que você, quando já tá quase pronto, pra poder ficar... A sua comida tá quase toda pronta, é onde a gente coloca, sabe o quê? O camarão, pra ele ficar al dente. Então, gente, vamos trocar. Acho que esse aqui é melhor. E aqui, galera, tá a água, que eu vou colocar agora o sal. O sal sempre é a gosto, né, gente? Mas deixa eu falar pra vocês o seguinte, eu vou preparar aqui, enquanto eu tô preparando, tá? Ó, cebola. E é isso aí, gente. Então, é uma receita simples, é uma receita que você atende todo mundo. Você consegue atender marido, melhor amigo, uma visita que você não tem muita intimidade, mas você quer surpreender, porque é um prato fino. Além de ser simples, é um prato sofisticado. Quem gosta de vinho, você vai servir com vinho, você vai servir do gosto que você prefere. Tá bom? Então, galerinha, ó, a cebola tá aqui. Olha, vamos lá. Já tá quase ficando, porque ela tem que dar uma murchada, tá, gente? Então, ela vai soltar uma água, é normal. Eu não coloquei nenhum tempero, tá bom? Porque o tempero tá todo aqui. Tá? Aí você vai provar. Como o catupiry também já tem sal, então aí fica a gosto mesmo. Eu tô usando catupiry. Aqui, galera, tem 500 gramas, tá? De catupiry. E uma latinha de creme de leite. E é isso aí, galera. Ó, eu tô muito animada, tá? Eu quero receber receitas de vocês, porque eu quero dar nome a essas receitas, tá?
Ah, e também, vamos fazer o seguinte. Gente, olha só. Vou fazer o seguinte, eu quero que vocês coloquem o nome nessa massa, tá? E nós vamos escolher e vamos batizar esse nome e vamos servir lá no Encontro dos Sabores, ok? Então é isso aí. Aí, gente, olha só, a massa já tá aqui, a cebola que já deu uma murchadinha. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o catupiry, tá? Ó, catupiry. Deixa eu dar só mais uma murchadinha na cebola, porque é importante. É bem importante. Aí vamos colocar o catupiry. Olha isso, gente, fala sério. Tem como isso ficar ruim? Jamais! Isso aqui vai ficar maravilhoso! Olha! Vou colocar aqui o creme de leite com o soro, tá? Já vai tudo junto. Vou dar uma mexida. Aí tem um detalhe, tem pessoas que não gostam da cebola, de encontrar a cebola. Galera, você pode ralar ela, triturar ela, passar no liquidificador. Você só não pode deixar de usar porque o sabor é maravilhoso. E ela faz a diferença. E agora eu vou dar uma experimentada no sal. Nossa, gente, isso aqui tá maravilhoso. Você tem ideia? Tá divino. Aí, galerinha, agora vai dar... Vamos deixar ferver. Depois que ferver, nós vamos colocar o camarão, tá? E eu vou preparar a massa, porque serve na hora. E olha isso, gente. Olha isso. Olha o que eu vou colocar agora. Atenção, hein? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meu povo, que o negócio tá ficando bonito demais. Gente, aqui, ó, que chegou a hora da gente colocar, ó, o camarão, tá? Camarão, mussarela. Ah, eu gosto de colocar outros queijos, gente, fica a gosto. A gosto de vocês. Eu vou servir parmesão, tá? Junto com a massa. Então, além de estar isso aqui tudo maravilhoso assim, ó, que agora, galera, é questão de somente assim 5 minutinhos pro camarão tá todo rosinha, que vai estar pronto. E é isso aí. Então, galera, olha só, agora eu vou cozinhar a massa, que essa minha massa leva só 3 minutinhos, e eu já volto pra mostrar pra vocês o prato montadinho, tá bom? Beijo pra vocês! Oi, galerinha! Então, gente, chegamos na finalização do nosso prato e eu quero que você olhe aqui, olha isso, gente. A massa, o molho e o camarão. E foca em mim. E é isso aí, galera. Então, eu tô esperando vocês, tá bom? Pra mandar a sua receita, pra poder a gente estar fazendo ela aqui pra vocês, tá? Ó, beijo pra vocês e bom apetite! Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e realizado nas nossas vidas. Não é fácil, porém, também não é difícil. O segredo é confiar, o segredo é acreditar, o segredo é você ter fé. E eu quero agradecer essas 2 mulheres que estiveram hoje aqui comigo, né, nesse bate-papo muito bacana, que eu sei que você, telespectador, vai querer que elas voltem, né? Porque são 2 mulheres muito inteligentes. E agradecer a nossa tvbuzios.com. Porque a verdadeira comunhão gera milagres e transforma vidas.